Desde o início das rotas comerciais, como a Rota da Seda, até a era da navegação à vela, que proporcionou os descobrimentos, a globalização tomou um rumo de que as pessoas dessa época jamais imaginariam. E um grande impulso foi a criação da máquina a vapor, que acelerou as viagens marítimas ao redor do planeta. As possibilidades eram muitas, e então surgiram as primeiras transmissões de ondas de rádio. O cinema se popularizou, tomando o espaço do teatro. E no período que acendeu a Guerra Fria, militares americanos criaram então a rede internet. Assim como as navegações a velas possibilitaram os missionários jesuítas a ramificarem sua cultura religiosa, principalmente nas Américas, a rede internet hoje faz o mesmo. Não é à toa que, quando acessamos a internet, usa-se o termo navegar. O que isso tem a ver com o dilúvio dos dias de Noé? É importante saber que os primitivos meios de comunicação remontam a 200 anos antes de Cristo, através das rotas da seda que ligava a Ásia à Europa. Só 17 séculos mais tarde, a navegação à vela tomaria conta do cenário, possibilitando então os missionários jesuítas a levarem o conhecimento do Deus bíblico, Jeová, em diversas colônias europeias ao redor do mundo. Todo e qualquer conhecimento, ao ser difundido, precisa percorrer um caminho. E é aí que entramos no quesito dilúvio e a globalização. E o que intriga sobre um relato do dilúvio é que antes mesmo dessas rotas internacionais existirem, todas as formas de religiões e mitologias do passado abordavam um contexto muito comum em suas culturas sobre tal catástrofe global. Só para citar alguns desses povos e suas lendas do dilúvio no velho continente: África Oriental, Massais; Babilônia, relato de Beroso e epopeia de Gilgamesh; Birmânia ou Mianmar, Sígnifos; China, Lolos; Egito, livro dos mortos; Grécia, relato de Luciano. Na Índia há pelo menos 3: Ilhas Andaman, Biu e Camar; Irã, Zendavesta; Itália, poemas de Ovídio; Rússia, Vogus; Vietnã, Baanar. Podemos dizer que, talvez pelo fato de todas essas culturas e civilizações citadas habitarem uma mesma massa de terra, possibilitou a questão de uma ser influenciada pela cultura da outra e copiar aspectos de tal relato do dilúvio, o que já torna uma questão surpreendente para uma época em que o mundo nem pensava em ser globalizado. Porém, não acaba por aí. Relatos de uma catástrofe como o dilúvio também são encontrados em lugares remotos do mundo, como em ilhas e continentes que antes dos descobrimentos, povos asiáticos e europeus nem sequer pensavam em existir. Para citar alguns: Alasca, Coluches; Arizona, lenda dos Pápagos; Austrália, Kurnai; Bolívia, Chiricuanos; Bornéu, Dayaks do Mar; Canadá, Criese e Montagnais; Fiji, tradição Walavulevu; Havaí, lendas dos Nuu; Polinésia, Raiatea; Islândia, Edas; México, Códice Chimalpopoca; Nova Zelândia, Maores; Peru, Índios Huarochiri. A questão que agora surge é: como esses povos tão antigos, sem nunca ter contato uns com os outros, ou pelo menos sem ter contato com aqueles povos que vivem na grande massa de terra como a Europa, a Ásia e a África, desenvolveram um mito que também aborda a questão de um dilúvio global? Deixando essa questão no ar por mais um tempo,
Uma outra circunstância a considerar é as características de cada relato dessas antigas culturas e civilizações. Se colocarmos todas essas histórias lado a lado, teremos semelhanças surpreendentes, como por exemplo: 1. A causa do dilúvio ser divina. 2. Aviso dado antes do desastre. 3. Humanos poupados. 4. Animais poupados. 5. Numa embarcação. Há uma sexta característica que mencionarei mais tarde. Essas semelhanças nos dão fortes evidências de que todos os povos e culturas do mundo basearam suas crenças numa mesma fonte, e mesmo o mundo não sendo globalizado nessa época, essa crença foi passada adiante através de mitos e fantasias ao redor do mundo. Que fonte de veracidades foi essa? Não há outra resposta a não serem os sobreviventes de tal catástrofe. Não necessariamente afirmando ser Noé e sua família esses sobreviventes. Porém, o que os estudos das mitologias nos deixam claro é que sim, o dilúvio realmente existiu. Até porque, hoje no mundo globalizado como o que vivemos, nós ainda temos a tendência de criar mitos e fantasias que são baseados numa fonte real de eventos. Um bom exemplo disso é a do escritor irlandês Bram Stoker, que ficou famoso após ter escrito o romance Nosferatu, que conta nada mais nada menos uma história de uma criatura vampiresca, o Drácula. O que poucos sabem é que Bram Stoker não criou tal história de sua cabeça, antes ele se baseou na vida real. Sim, Drácula realmente existiu. E ele não era um vampiro. Conde Vlad Dracul foi um príncipe da Valáquia que habitava num castelo da Transilvânia, na Romênia. Ele foi muito partícipe na guerra entre católicos e turcomanos que queriam exercer sua influência religiosa. Drácula era extremamente sádico, fazia inúmeras vítimas e tinha o prazer de vê-las sofrer. Tinha o hábito de almoçar à luz do dia com seus inimigos empalados e gemendo ainda vivos ao redor da mesa. Fontes dizem que ele também gostava de beber o sangue de suas vítimas e ainda por cima reclamava se tivesse coagulado. Essa é uma história verídica, onde Bram Stoker se baseou para escrever o seu romance sobre o vampiro Drácula. Isso nos ensina que todo conto e fantasia, na maioria das vezes, são baseados em fontes reais de eventos. E sobre o dilúvio não é diferente. As mitologias do mundo nos fornecem provas inequívocas de que um dia no passado realmente existiu uma catástrofe global, como a que todas as culturas e civilizações mundiais dizem que aconteceu. Essa fonte real dos acontecimentos do dilúvio, com certeza, é a dos sobreviventes dos dias do dilúvio. Semideuses, Nefilins, Voduns e Djinns. Uma sexta característica comum nos relatos das mitologias que remontam à lenda do dilúvio é a menção de um povo gigante e forte que habitava a Terra antes de tal catástrofe. O que é interessante na menção desse povo é que as mitologias referem-se a eles como uma raça híbrida de deuses e homens, ou anjos e homens, filhos dessa mistura. No ano de 2010, foi lançado na internet algumas fotos campeãs de um concurso de Photoshop, que mostravam escavações arqueológicas exageradas de esqueletos humanos que chegavam até 10 metros de altura. Muitos depositaram fé que essas fotos eram reais e se tratavam de um achado arqueológico dos Nefilins, citados na Bíblia. Klaus Dona é um arqueólogo que já publicou diversos livros que falam a respeito de uma civilização antiga, que, segundo ele, era como nós hoje, globalizada.
Ele acredita que em um passado remoto realmente existiu uma Atlantis monumental, onde seus povos eram extremamente inteligentes e detentores de uma tecnologia sem igual, e que uma catástrofe os varreu do globo, espalhando seus sobreviventes pelos 4 cantos da Terra. Pois há fortes indícios muito similares nas lendas e culturas antigas dos 4 cantos do mundo, não só em relação ao dilúvio, mas também aos mitos da criação e às edificações construídas pelas civilizações, mais propriamente dita, as pirâmides, que podem ser encontradas em diversos lugares com muitas similaridades. Em seus arquivos arqueológicos encontram-se também fósseis de esqueletos humanos um tanto diferentes. São restos mortais de humanos que chegavam próximo aos 3 metros de altura e, além disso, tinham um crânio alongado. Esses fósseis receberam o nome de Paracás, devido à região onde foram encontrados em 1928, no Peru. Claro, não podemos concluir que os fósseis achados no Peru são de fato os gigantes que as inúmeras mitologias citam que um dia existiu. Porém, não há como descartar todas essas similaridades encontradas nas culturas mundiais, com referências a um dilúvio global. A força da evidência, através da comparação, nos dá um percentual bem elevado de que o dilúvio, de fato, não foi uma catástrofe local, como já abordamos no primeiro vídeo dessa série. O fato é que geologia, mitologia e arqueologia dão fortes indícios de uma catástrofe global diluviana.